Doutor Tiago Brito, ele é professor, né, de Direito do Trabalho, já gravou lá no Conexão, foi um dos primeiros a gravar, eu acho, no Conexão Justiça. E... Ei, tudo bom, doutor Tiago? Tudo jóia? E aí, Marcele, tudo jóia? Tudo jóia. Na medida do possível, né, a gente vai levando, né, fazer o quê? Verdade, verdade. Então, aí a gente, vamos conversar um pouquinho, que eu sei que o senhor está bem atarefado, né, está em casa, mas está trabalhando pra caramba. Nunca trabalhei tanto conforme os últimos dias. Então, olha, porque todo mundo... trabalhando muito nesses dias. Eu não digo nada, né? Porque eu não tenho, a gente não tem quarentena, tem que ir lá para a TV trabalhar, mas é assim mesmo, Deus protege, graças a Deus. Então, o pessoal hoje, os trabalhadores, a nossa live vai ser para os trabalhadores, muitas dúvidas e muitas, principalmente, preocupações, né? Explica para a gente rapidinho, então, o que foi essa MP aí? Veja bem, o governo, desde a semana passada, ele já vinha com uma série de propostas que já estavam ventilando possíveis situações para tentar remediar esse caos que se tornou o nosso país, o mundo, né, como um todo, mas o nosso país desde a semana passada para cá. E ontem foi publicada a medida provisória, né, a medida provisória tratando sobre esses principais aspectos envolvendo o Covid-19 em relação aos contratos de trabalho. Né? A justificativa inicial foi para proteger os trabalhadores, para proteger os empregos. Né? Então, essa foi a justificativa que está por trás, para tentar proteger os trabalhadores para que não haja desemprego em massa. Mas as medidas não foram muito bem recebidas pela grande população, não. Mas assim, né, como cidadã também, eu não entendo como que o trabalhador, principalmente que ganha um salário mínimo, vai ficar 4 meses em casa já, angustiado por causa do coronavírus, sem receber, vai comer o quê? Eu queria assim, uma explicação que acho que nem é sua, né, doutor? Nesse ponto particular, tiveram várias normas, né, que foram implementadas pela essa medida provisória 927. Mas, nesse particular, inclusive, agora há pouco, agora à tarde, o governo já ventilou a ideia da revogação desse artigo. Era o artigo 18, né, que tratava dessa possibilidade de suspensão dos contratos para fins de qualificação. Né? Então, ele já voltou atrás, a medida foi publicada ontem, hoje à tarde já voltou atrás, e esse artigo, em especial, já foi revogado, né? A ideia é que já seja revogado, porque gerou uma série de polêmicas, porque é o que você falou, o trabalhador ele precisa do seu salário minimamente para comer, para sobreviver, né? E como que ia ficar 4 meses sem receber, então ia ficar uma situação muito complicada. Então, só para a gente entender, essa medida provisória está valendo, porque ventilou na imprensa aqui, né, nos sites, e as pessoas não entendem. Não foi revogada totalmente, então, foi só um artigo? Só um artigo. O artigo 18 dessa medida provisória, que tratava especificamente sobre a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho de um período de 4 meses, esse artigo especial ele foi revogado. Os demais artigos, as demais normas que foram estipuladas, prevalecem de vigor até o dia 31 de dezembro desse ano. E o que o trabalhador tem que ficar atento, então, nessas normas? Porque é uma medida que deve... Eu não li toda, né? Não sei se é longa. Então, você já estudou com certeza. O que você fala para a gente, para quem é trabalhador? Deve se preocupar com o que agora? Olha, antes de tudo, antes da gente entrar nesses pontos, eu queria até esclarecer uma situação de que a ideia do governo foi fazer, como eu disse, tentar evitar desemprego em massa. Mas as medidas que foram tomadas, ao meu ver, não foram medidas tão adequadas. Então, poderia ter ocorrido uma maneira mais, pensando um pouco mais no trabalhador efetivamente, e não simplesmente de uma forma, não, vamos proteger os trabalhadores, os empregos,
e vamos suspender os contratos, por exemplo. Então, não se pensou em alternativas para desonerar o empregador, né? Desonerar esse empregador. A gente sabe hoje que 90% dos empregadores brasileiros são compostos por micro e pequenas empresas, Sim. que se ficarem parados efetivamente 3, 4, 5 meses, vão quebrar. Né? Essa é a ideia, vão quebrar. Então, o governo, para proteger esses empregos, deveriam incentivar esses empregadores de outra forma, né? Reduzindo impostos, dando alguns tipos de garantias, para que eles pudessem... Reduzindo benefícios, doutor Tiago, por que não reduz auxílio moradia, né? Verbas que hoje, nesse momento, essas verbas desnecessárias, mas não, é o trabalhador que paga o pato de novo, né? Exatamente, é o trabalhador e a parte hipossuficiente, a parte mais prejudicada, né? E isso vai ficar, sempre cai no bolso do trabalhador. Né? Alguém tem que pagar essa conta. E geralmente quem paga é o pobre desse trabalhador. Ok? Pode falar. Não, você comentou aí, né, que editor, reeditor, blá, 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 demonstra uma insegurança do governo nesse momento. Na realidade, a insegurança é ampla, né, de uma série uma série de fatores. Isso foi pegou todo mundo desprevenido, ninguém esperava, né, uma situação como essa, realmente uma situação atípica, né, mas que nós temos que tentar vivenciar da melhor maneira possível. E uma coisa é certa, todo mundo vai sair dessa crise, vai sair prejudicado. Direto ou indiretamente, eu, você, todo mundo vai sair prejudicado. Né? A ideia é tentar minimizar o máximo essas possíveis consequências, né? Vamos dizer assim. E tem o outro lado também, até fugindo um pouco, não sei se a medida trata disso, esses novos empregados, vamos dizer assim, que viraram pessoas jurídicas, né, que veio lá da reforma trabalhista, muitos foram mandados embora, né, demitidos, ou dispensados, o termo correto é do direito. A pejotização, né? A pejotização. Nesse momento de crise de coronavírus, muitos já foram, nem mandaram embora, tiveram o contrato encerrado, e não tem garantia nenhuma. Infelizmente, a questão da pejotização que a gente fala, ela traz para o trabalhador que presta esse tipo de serviço por meio da pejotização, ele traz uma insegurança muito grande, porque esse trabalhador ele fica totalmente desprotegido pela nossa legislação trabalhista. Então, ele fica regido por leis cíveis de prestações de serviços, mas que nem sempre garantem a esse trabalhador uma segurança que ele espera. Né? Essa MP, eu estava até lendo por alto aqui, doutor Tiago, que já tem alguém questionando a constitucionalidade dela, tem isso mesmo? Principalmente, você tinha até perguntado o que essa MP pode prejudicar ainda mais os trabalhadores, principalmente no que diz respeito ao artigo 2º. O artigo 2º dessa MP, ele deixou uma brecha muito grande para que os empregadores eventualmente se utilizem dessa brecha para eventualmente prejudicar um trabalhador. Por quê? Porque deu um cheque em branco para o trabalhador, para o empregador. Hoje, se o empregador quiser negociar diretamente com esse empregado, ele poderá flexibilizar ao ponto de passar por cima, inclusive, da própria CLT. Nossa. Então, esse artigo 2º, ao meu ver, vai ser objeto de questionamentos ainda, porque as pessoas ficaram muito presas à questão da suspensão do contrato. Sim. E a suspensão do salário, né? Se esqueceu de outros pontos, como esse artigo 2º, por exemplo, que é de extrema importância. Ao meu ver, ele deixa uma brecha, dá uma carta em branco para o empregador, que poderá, mediante acordos individuais, sobrepor a legislação trabalhista, inclusive a CLT. Então, aí, ao meu ver, isso pode ser questionado, com certeza, em relação à sua constitucionalidade. Agora, quando que isso vai poder ser questionado? Porque a gente sabe que está tudo parado. Eu sei que o STF vai até julgar virtualmente, mas o senhor, na sua prática,
né, a justiça já é um pouco demorada, nesse momento mais ainda, né? Antes de entrar ao vivo aqui, eu estava acompanhando alguns deputados, alguns senadores, inclusive senadores aqui do Estado, já estão reivindicando isso, né? Então, ao meu ver, ainda que tudo esteja parado de certa forma, por conta desse clamor público envolvido, eu creio que a coisa vai andar, não vai ficar parada não. Para você ter uma ideia. Ontem foi publicado isso, hoje à tarde o governo já viu os possíveis estragos que isso traria e já revogou um dos seus artigos. Não deveria isso ser revisto antes de ser publicado? Porque cria uma euforia, né, uma situação assim, de desconforto para todo mundo. A gente já está numa situação ruim de coronavírus, ainda vem o governo falando que eu posso ficar 4 meses sem ganhar nada, sem trabalhar, sem receber, eu vou viver do que? Eu, trabalhadora. Estou falando eu aqui, mas né, abraçando todo mundo. Não deveria isso ser revisto antes de você sair publicando essas leis, essas normas assim? Com certeza. O que vem acontecendo nos últimos dias é por conta dessa situação, como eu disse, totalmente atípica. O próprio governo está um pouco sem saber o que fazer para tentar lidar com a situação. Então, seja no campo da saúde pública, efetivamente, seja no campo da economia como um todo. Então, fecha ou não fecha o comércio? Permite ou não permite? Dá uma recomendação apenas ou determina? Então, existe aí uma série de conflitos internos que o governo vem sofrendo, e, por um lado, a população fica numa expectativa de medidas mais enérgicas por parte do Estado, que tem que, em tese, protegê-los, nos proteger, né? Mas, por outro, a gente fica à mercê de possíveis decisões que contrariam absurdamente a própria Constituição e vai de encontro aos interesses do cidadão. E cria um caos maior ainda, né, doutor Tiago? Porque assim, já tem a questão do trabalhador, que é a parte mais fraca da relação, todo mundo sabe que muitas vezes, por exemplo, está sentindo sintomas da doença, mas não quer transparecer para o empregador com medo de perder o trabalho. E isso já está garantido, não é isso? Se eu tiver um laudo, eu preciso de um laudo médico, ou apenas eu apresentar esses sintomas para não contaminar os colegas, eu tenho que ficar em casa e meu trabalho está protegido. Essa é uma dúvida que muita gente também envia aqui para mim. Não, o trabalhador ele tem o direito, a partir do momento que ele é diagnosticado com a doença, ele tem o dever, inclusive, de ficar em casa, né, para não expor outras pessoas. Então, ele tem o dever de ficar em casa, e durante esse período, ele não vai ter prejuízo algum do seu salário. O seu salário é totalmente garantido nessa situação. Então, como é que funciona? Se houver indícios que ele está doente, ele vai ficar em isolamento social, né? Porque por meio de um laudo, por meio de um atestado médico, e durante esse período, o empregador ficará responsável por pagar esse salário desse empregado. A partir do momento que constatar efetivamente que esse trabalhador está doente, então que ele precisa ser cuidado, aí nós entraríamos na regra geral da Previdência. Sendo que, recentemente também, o governo se comprometeu a arcar também com os 15 primeiros dias do trabalhador. Então, isso como é que funcionava até então? Os 15 primeiros dias de afastamento, por motivo de doença, ficava a cargo do empregador, e a partir do 16º dia, o trabalhador ele seria afastado pelo INSS. Agora, nós já temos a possibilidade do Estado, né, arcar com todo esse período. Inclusive, tem uma situação previdenciária bem bacana, que os pedidos estão feitos de forma remota, então basta o trabalhador encaminhar um laudo médico, um atestado médico, do seu próprio médico para o INSS, para que o INSS já conceda esse benefício sem a necessidade de passar por uma perícia prévia, sim, né, etc. Então, isso é bem interessante. O contato para o trabalhador fazer isso é 135, que é o telefone, ou pela internet, no site do INSS, no site de tudo lá. Tá, agora aqui, ó, George Bitt, nosso colega lá da TV, está mandando uma pergunta aí
Como fica se a pessoa estiver fazendo home office e pegar a doença? Ele trabalha doente em casa? Beijo, amigo. Legal a pergunta, hein? Excelente pergunta, excelente pergunta. O home office é uma modalidade de trabalho. Se esse trabalhador ele está doente, né, então tem que deixar bem claro, está doente, já apresenta sintomas, então ele apresenta o laudo, tá, perante o seu empregador, e neste caso ele ficará sem precisar realizar suas atividades. Sim. Então, uma pessoa que efetivamente está doente, ainda que esteja em casa, se ela não conseguir, se ela não tiver condições físicas e ou mentais para prestar efetivamente seu serviço, o empregador não poderá exigir. Então, ela ficará afastada sem prejuízo da sua remuneração. Agora, como é que faz um controle de horas, né? Eu estou em casa e vai ter que ter uma boa-fé entre as partes, né? Porque eu estou em casa, não tem ninguém teoricamente, eu não estou sob supervisão. A partir do momento que o trabalhador ele entra no sistema de home office, teletrabalho, ele entra na regra prevista lá no inciso 3º do artigo 62 da CLT. Então, nesse caso, as horas desses trabalhadores não poderão ser controladas. Não tem como você controlar efetivamente esse trabalhador. Então, nessas hipóteses, desse trabalhador que está prestando serviço home office, ele fica sem o controle de jornada e, consequentemente, não terá direito a eventuais horas extras. Isso que eu ia perguntar, sem hora extra. Sem hora extra. Ele está trabalhando em casa, ele, em tese, vai fazer o ponto dele, né, o horário dele, né, vamos dizer assim, então o empregador não tem como controlar esse trabalhador. Então, consequentemente, ele prestará o serviço sob forma de produção e não terá direito a eventuais horas extras. Mas aqui temos que prestar atenção também no ponto, porque desde a semana passada, eu venho recebendo também inúmeras perguntas nesse sentido, existem algumas empresas que estão solicitando, requerendo que seus trabalhadores prestem os serviços home office, mas que controlam o tempo desse trabalhador. Da seguinte forma, acesso à internet, acesso a um sistema da empresa. Então, se acontecer eventualmente, o empregador tiver como controlar essas horas, aí, neste caso, já seria uma questão de ser discutido juridicamente uma eventual hora extra. Então, se o seu empregador exige que você trabalhe, por exemplo, 8 horas da manhã, vai lá, entra no sistema, né, e já começa a produzir. Então, se existe alguma forma de controle por parte desse empregador, aí a questão passa a ser discutível, né, juridicamente para eventuais horas extras. Isso inclui também, por exemplo, mensagem de WhatsApp? Eu me organizei, fiz minhas 8 horas aqui em casa. Aí, 1 hora depois eu recebo mensagem do chefe, Marcelo, faltou fazer isso, a planilha tal, não sei o quê. Esse WhatsApp também pode comprovar possível hora extra? Com certeza. Mas isso foi o que eu te falei para você. Isso vai depender se a empresa adotar algum tipo de critério de controle de ponto, e aí vai fugir a exceção prevista lá no artigo 62 da CLT, e aí teria como vislumbrar a possibilidade de horas extras. Mas a regra geral do trabalhador que presta serviço em casa, a título de teletrabalho, de home office, é que ele não tenha a jornada dele controlada. Sim. Mas, se eventualmente a empresa tiver algum tipo de controle nesse sentido, com certeza, o WhatsApp, e-mail, torpedo, fora de horário, pode considerar hora extra, sim, caracterizar as horas extras, sim. A gente está vivendo um momento que acho que o Brasil, tenho certeza, nunca viveu, então são vários temas que acho que até juridicamente vão ter vários debates aí para se definir, né? Porque são situações novas. E aí, tem direito, não tem? O legislador, a nossa CLT, ela, de certa forma, é bem amarradinha, né? Então, por conta dessa situação atípica, essa medida provisória veio flexibilizar muita coisa. Então, só para vocês terem uma ideia, a questão das férias, por exemplo, via de regra, o empregado, para tirar férias, para gozar férias, ele teria que ser comunicado previamente
por um prazo de 30 dias. Então, olha, eu vou conceder suas férias daqui a 30 dias. Hoje, com essa medida provisória, o empregado ele pode se comunicar em 48 horas. Então, ele pode chegar, o empregador pode chegar para o empregado, olha, daqui a 48 horas você está de férias. E aí, esse empregado que eventualmente queria fazer um planejamento, gostaria de fazer, né, uma viagem, enfim, ele ficará nesse sentido, porque pode, por uma questão unilateral, o empregador, 48 horas, pode falar, olha, a partir daqui de 48 horas você está de férias. E há um prazo então, também para o pagamento, porque tem um prazo para o empregado receber as férias no período normal, né? Como é que está agora? Isso também modificou, né? O empregado, quando ele entra de férias, ele já entra com o dinheiro no bolso. Então, essas férias são antecipadas, um terço constitucional é antecipado. Agora não. Esse um terço, ele poderá ser pago no final do ano, juntamente lá com o 13º. Então, você pode tirar férias agora, por exemplo, e receber o seu um terço constitucional só lá no final do ano, quando você receber o seu 13º. O pagamento também não necessariamente precisa ser antecipado. Você poderá receber conforme você recebe normalmente, até o 5º dia útil subsequente ao seu trabalho. Então, você sai de férias, sem dinheiro no bolso, e vai receber normalmente o seu salário a partir até o 5º dia útil subsequente à prestação de seu serviço. Isso está sendo possível também. Está sendo possível graças à medida provisória, e não saberemos se será possível, porque não saberemos se as empresas vão quebrar, né, doutor Tiago? Porque assim, eu vou receber um terço de férias lá junto do 13º, isso é o que a lei prevê agora. Pode ser, exatamente. Por enquanto, é assim que foi determinado. O trabalhador ele tira férias agora e poderá, o empregador poderá pagar esse um terço lá no final do ano, juntamente com o 13º salário. É importante falar que, em relação às férias, nós tivemos muitas alterações, e uma das questões, por exemplo, o empregado ele nem precisa ter completado o seu período aquisitivo, por exemplo, para gozar das suas férias. Então, vamos supor que o trabalhador esteja trabalhando apenas 6, 7, 8 meses, o empregador ele pode antecipar essas férias, que, em tese, o empregado só teria direito a partir do 12º mês de efetivo trabalho. Então, essa possibilidade das férias, de antecipação de férias, também está previsto na MP, e não para por aí. Uma outra coisa que é muito, que poucos estão falando, né, também, que eu acho também que o trabalhador ele vai ficar surpreso ao tomar conhecimento efetivamente, é de que o empregador ele pode antecipar férias futuras. Então, por exemplo, o empregador ele pode conceder, por exemplo, os próximos 2, 3 meses de férias e dizer o seguinte, olha, agora você vai receber essas férias de forma antecipada e vai ficar 2, 3 anos sem receber mais férias, porque você está recebendo agora. Né? Meu Deus do céu. Eu fiquei com uma dúvida nessa questão da pessoa que não adquiriu o período aquisitivo ainda. Por exemplo, trabalhei 6 meses, aí já o empregador me concedeu férias. Esse um terço aí vai ser menor também, lógico que vai ser proporcional. Não, aí vai calcular como se fosse integral e lá na frente vai ser deduzido, mas lá na frente. Graças a Deus, pelo menos uma coisa mais ou menos, né? Ô, Tiago, tem uma pergunta aqui, ó, do Adriano Vinco. Como você acredita que o Estado poderá fazer com as férias e recesso dos professores? Se está exigindo que os professores fiquem de plantão nesse período, ele pode tirar o recesso e as férias? Então, foi o que eu falei para vocês. Vai depender da medida que for adotada pelo governo, nesse particular, mas se conceder de forma antecipada essas férias, o governo não vai poder exigir prontidão, sobreaviso, né? Tá. Vai ser férias. Entendi. Né? Tá. Igual, por exemplo, eu sou professor, né? E eu estou trabalhando normalmente, por meio de conferências, né? Com os alunos.
Então, a gente está trabalhando. Agora, a partir do momento que as férias são antecipadas, o trabalhador ele fica efetivamente sem prestar serviço. Sim, entendi. Ó, tem outra pergunta aqui da Eliana, que é sua aluna lá na... Mudou o nome, né? Salesiano agora, né? Como é que é lá? Unisalles. Ah, não, Unisalles. Vou fazer visita lá para vocês em qualquer hora. Ó, Eliana, não sei se já falou sobre a metade do 13º que iremos receber agora em abril. É certo isso? Metade do 13º. A questão do 13º, como é que ela é regulamentado? Como é que é regulamentado o 13º? Ele pode ser dividido em até 2 parcelas. Uhum. Sendo que a primeira parcela pode ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, certo? Uhum. E aí fica muito, essa primeira parcela, ela fica variando muito, dependendo do empregador. Então, cada empregador, ele pode negociar com o seu empregado, né, conforme vai pagar. Então, por exemplo, tem algumas empresas que optam a pagar o 13º, a primeira parcela, juntamente com o mês do aniversário, por exemplo. Sim, então, sim. O que faz aniversário em março, ele recebe o 13º em março. O sujeito que faz aniversário em julho, ele recebe a primeira parcela em julho. Então, isso aí vai depender do como que a empresa já naturalmente age nesse particular. Entendi. Ó, temos mais uma pergunta aqui do... Ixi, é Blue... Do Blue, desculpa, não consigo ver o nome aqui, tá vendo? Mas essas são medidas de exceção enquanto durar esse período de quarentena do coronavírus ou valerão mesmo após ter passado o pandemônio? É uma medida provisória, não é isso, doutor? É uma medida provisória que ela tem validade até o dia 31 de dezembro. Porque a ideia, já existe uma perspectiva de que a coisa vai começar, talvez, a se normatizar efetivamente lá para setembro. Né? Nossa, então, gente. As pessoas, muitos não estão levando a sério. Né? A gente, às vezes, vai nas ruas por necessidade, no seu caso, como jornalista, né? Sempre as ruas. E, às vezes, você vê pessoas que não têm motivo algum de estar nas ruas, estando nas ruas, enfim, é complicado, né? Então, a perspectiva é que lá para setembro, outubro, a coisa comece a se normatizar. Então, essa medida provisória, no primeiro momento, tem validade até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro, e aí a Paula aqui está retomando, que ela chegou atrasada, sobre a redução dos salários, que foi o que foi reeditado agora, não é isso, doutor? Você poderia repetir de novo? A redução do salário, não. Até semana passada, havia muito comentário de que o governo iria normatizar essa possibilidade da redução pela metade dos salários. Uhum. Mas, pelo menos nesse primeiro momento, dessa medida provisória, né, que nós estamos falando aqui, a medida provisória 927, ela não veio, essa possibilidade não veio nessa medida provisória. Sim. Certo? Então, essa medida provisória, ela não encampou isso aí. Uhum. Pode ser que ainda venha alguma coisa pela frente, a gente pode esperar qualquer coisa, mas nessa medida provisória não teve essa possibilidade ainda não. O que alterou foi em relação aos 4 meses que o trabalhador poderia ficar em casa sem receber. Não é isso? Isso não tem mais. Né? Vai ser, provavelmente, até amanhã, deve surgir uma nova medida provisória para revogar esse artigo expressamente. Então, agora, nesse momento, ainda está válida. Está válida entre aspas, né? Formalmente falando, juridicamente falando, está válida porque não houve ainda a revogação expressa oficial disso, exatamente, desse artigo, desse dispositivo. Mas já foram, né? O governo já foi, inclusive para as próprias redes sociais, já deixou público isso, que esse artigo será revogado, o artigo 18. Graças a Deus. E aí, eu tenho que deixar bem claro, porque eu postei nas minhas redes sociais, agora há pouco, essa medida provisória, e várias pessoas vieram comentar, dizendo assim, já foi revogado. A medida provisória não foi revogada. O que foi revogado foi um dispositivo dessa medida provisória. Então tem que deixar claro isso.
Que foi o artigo, é um artigo inteiro, não é isso? Que foi revogado ou não? O artigo 18, o artigo 18 que trata da suspensão, da possibilidade da suspensão do contrato. É legal, esse alerta é muito bacana, porque está todo mundo compartilhando no grupo de WhatsApp, dizendo que o Bolsonaro revogou a medida inteira. Não, ó, gente. O doutor Tiago já falou aqui, inclusive, de vários pontos, assim, né, que deixa a gente muito preocupado, porque férias, sim, que mexe na vida do trabalhador. Então, o que pode ser a vir revogado, porque falta essa questão oficial, que o presidente já sinalizou, essa questão dos 4 meses que o trabalhador não iria receber, que agora deve cair por terra. Agora, a medida como um todo permanece, até o dia 31 de dezembro. Não é isso? Até o dia 31, é isso aí. Mas os outros pontos, eles permanecem. A gente estava falando de teletrabalho, por exemplo, antigamente, como é que funciona, né, na regra geral em relação ao teletrabalho? Para que o trabalhador que trabalha no regime presencial ele migre para o regime de teletrabalho, existe a necessidade de um acordo mútuo, né? Via de regra, existe a necessidade desse acordo mútuo. Com a medida provisória, o empregador ele poderá, de forma unilateral, migrar esse trabalhador do regime presencial para o regime de teletrabalho. Então, uma outra novidade aí foi em relação a essa possibilidade, de forma unilateral, o empregador transferir, né, o empregado que trabalha no regime presencial para o regime de teletrabalho. Então, a medida provisória também traz essa possibilidade. Tá. Nós temos mais uma pergunta aqui da Rose sobre férias coletivas. Ela disse que o comércio já está concedendo por aí. Como é que funciona? Em relação às férias coletivas, o que acontece? Não há necessidade daquele comunicado prévio de 15 dias, né, que tinha que haver. Então, antigamente, nas férias coletivas, você tinha que comunicar com 15 dias de antecedência, tinha limites máximos de concessão, tinha que comunicar o Ministério da Economia, tinha que comunicar o sindicato. Hoje não precisa mais nada disso. Então, você pode conceder férias coletivas sem comunicar ao Ministério da Economia, sem comunicar ao sindicato. Basta uma mera comunicação prévia de 48 horas, tá? E também não existe limite de períodos, né? Máximo e mínimo também não. Então, já existe a possibilidade das férias coletivas, sim. Agora, é bom lembrar que a Rose perguntou de novo, ó, se o período que os trabalhadores estão em casa, esse período vai ser descontado. O doutor Tiago já falou aqui que não. Se está afastado, trabalhando em home office, né, ou por alguma razão de saúde, não haverá desconto. Tem que saber se foi ou não foi concedido as férias a esta pessoa. Tá? Se for concedido férias, o empregado ele vai receber da mesma forma, mas sob o título de férias e não de natureza salarial comum que a gente tem, mas sem prejuízo da remuneração. A única possibilidade que havia do trabalhador ser afastado sem a sua remuneração era o que estava previsto no artigo 18, mas que, né, foi revogado conforme nós ficamos sabendo aí recentemente, agora no início da tarde. Então fica a dica aí para você, trabalhador, você tem que saber isso que o doutor Tiago acabou de falar. Você está em casa em home office ou foi concedido férias a você? Porque se for férias, você não tem que fazer, não é isso, doutor? Atividade nenhuma para a empresa, São férias. Férias antecipadas, até por conta dessa questão de saúde pública. Agora, se for trabalho em casa, tem que obedecer às normas da empresa, não é isso? A gente tem que deixar claro isso também. Tem que deixar claro porque o trabalhador, às vezes, pode estar de férias, eventualmente, formalmente de férias, e o empregador continuar exigindo atividades. Então, neste caso, isso foge completamente o intuito das férias. Para a empresa. Ele tem que ficar gozando, ainda que dentro da sua casa, das suas férias. Agora, quem já tinha férias marcadas, por exemplo, mês que vem, outro mês e tal, essa pandemia, a empresa também não tem culpa. Ela vai manter as férias, se o empregador quiser, não sei, né, de acordo com
Em acordo, como um acordo com o empregado, pode marcar uma outra data? Pode. A gente sempre fala que em direito quem pode mais pode o menos. Né? Então, se o empregador ele pode conceder de forma, né, unilateral essas férias, ele pode, de comum acordo, negociar com esse empregado para que ele possa tirar em outro momento, sem problema algum. Uhum. Mais alguma questão, doutor Thiago? Quase uma hora que a gente está conversando já, hein? É muito assunto, né? Esse tema é um tema que traz bastante repercussão, tem muita coisa. 2 pontos, só para a gente ficar claro também, esclarecer. Tem 2 pontos importantes também que a gente tem que falar. A questão do FGTS. Então, por essa medida provisória, suspendeu, né, nos meses de abril, maio e junho, o recolhimento do FGTS do trabalhador. Uhum. O trabalhador não terá depositado o FGTS durante esse período, abril, maio e junho, mas o empregador ele terá que pagar, né, depois realizar esses depósitos a partir de julho, ou seja, a partir do mês 7. Então, ele vai pagar isso de forma parcelada a partir do mês 7. Mas, em relação a abril, maio e junho, o governo suspendeu esse recolhimento, e lá na frente, a partir do mês 7, os empregadores poderão parcelar isso sem nenhum tipo de multa, né, ou de punição por conta disso. Uhum. Então, esse é um ponto que também é legal da gente destacar. E, por último, a respeito do banco de horas. Da jornada de 10 horas diárias, né? De 10 horas diárias, mas existe a possibilidade de você aumentar de 6 para 18 meses a questão do banco de horas, desde que se respeite o limite máximo de 10 horas diárias. Doutor Thiago, muito obrigada. A Natália está até falando, 1 hora vai cair a live. A live colocou até carinha de choro, mas a gente volta, né? Eu acho que já está completando o tempo aqui pelos meus cálculos. Aqui eu não consigo ver quanto tempo a gente tem aqui, mas olha, muito obrigada, informações, assim, preciosíssimas, muitas, assim, deixam a gente mais estarrecidos ainda, mas nós temos que levar a vida da melhor forma, não é isso? Ah, meu Deus. Ó, Janete, eu vou marcar de novo com o doutor Thiago, tá vendo? Jovem aprendiz, o pessoal tem dúvida. Mas nós vamos marcar outra live, doutor Thiago, pode ser? Vou marcar sim, com certeza. E aí, pessoal, já vai enviando dúvidas, pode ser aqui no meu Instagram, no Instagram do Dr. Thiago também, que tem aí, e a gente marca para conversar sobre isso, porque realmente o trabalhador tem que ter um direcionamento para sofrer o menos possível, não é isso, Dr. Thiago? Com certeza, eu deixo aqui, né, reforço o seu convite, eu deixo aqui as minhas redes sociais à inteira disposição de quem quiser esclarecer diretamente alguma dúvida, né, pode mandar sua mensagem, que a gente está aqui à disposição de vocês. É muita coisa, é muita dúvida, mas o que eu peço, né, nesse momento é seriedade, paciência, que as coisas vão se arrumar. Né? Amém. A gente está passando por um momento de turbulência, e ninguém gostaria de passar, mas o desespero não vai levar a lugar nenhum. Então temos que ser conscientes, cabeça no lugar, e tudo vai dar certo. E muita fé em Deus, né? Que eu sei que você é de muita fé. Ó, obrigada mais uma vez. E a gente mais aqui uma live, tá? Beijão. Fica com Deus. Obrigada. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo também. Beijo. Tchau.